Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal do Shopping do Conet. Eu me chamo Cíntia Veloso e vou passar um vídeo da nutricionista Patrícia Leite falando sobre alimentos feitos no Air Fryer se faz mal à sua saúde. Olá, tudo bom? Hoje eu quero falar um pouquinho para você sobre a Air Fryer, aquelas fritadeiras sem óleo, que são uma febre hoje em dia, todo mundo está usando. E eu fiz um vídeo recentemente falando de formas diferentes de você usar a sua Air Fryer aí em casa, com receitas que eu até tenho aqui no canal. E algumas pessoas me perguntaram nos comentários: Patrícia, é verdade que a Air Fryer pode fazer mal para a nossa saúde? Eu ouvi dizer que ela pode liberar um composto que é perigoso para a gente consumir. E aí me perguntaram, será que isso é verdade? Então eu vim aqui hoje gravar esse vídeo para explicar isso para você. Fica aí até o final que você não vai querer perder. Antes de mais nada, se você é novo, seja bem-vindo. Aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho, eu tenho vídeo novo todo dia, receita nova todo dia, inclusive muitas aí para Air Fryer. Você vai amar com certeza. Aproveita também, dá um pulinho lá no Instagram, me segue por lá que eu tenho outras dicas e novidades todos os dias por lá também para você. E não tem como você se confundir porque é o mesmo nome do canal. @nutricionista Patrícia Leite. Muitas pessoas têm me perguntado mais sobre a Air Fryer, como é que ela funciona, afinal de contas. Será que ela é realmente muito mais saudável assim? Será que a gente tem que ter cuidado? Será que tem alimentos que a gente pode consumir, não pode consumir na Air Fryer? Então, vou explicar tudo isso para você aqui agora. Então, vamos falar mais um pouquinho sobre a Air Fryer, né? Que é essa moda, essa febre atual. Não sei se você tem, não sei se você conhece alguém que tem, acho que você deve conhecer pelo menos alguém que tem, porque muitas pessoas adoraram a ideia de comprar um produto que você pode fazer fritura sem óleo, né? O que todo mundo quer. Um produto que vai fazer aquela crocância, aquele alimento suculento, macio da fritura, mas sem ter que acrescentar o óleo. E por esse lado, a Air Fryer realmente é muito interessante, porque normalmente você não coloca nada de óleo, você coloca muito pouco, tipo uma colher de sobremesa, para algum produto que você queira cozinhar. Ao contrário do que se você fosse fazer uma fritura, você ia botar, sei lá, né, meio litro de óleo, sei lá quanto usa para fazer uma fritura. Então a quantidade é muito, muito menor. Agora, quando a gente olha para o equipamento em si, como é que ele funciona? Como é que ele faz essa magia essa acontecer, né? De dar a fritura sem ter óleo. Na verdade, isso acontece porque ele é um tipo de forninho, um microforninho com ventilador em cima, que vai fazer com que aquele ar, com que aquele calor muito, aquela quentura, aquele calor muito forte que ele produz, circule pelo ar por todos os lados do alimento. Inclusive, ele tem aquela cesta que é furada embaixo, né? Então o calor consegue ir por baixo, pelos lados, por tudo que é lugar. Até do lado tem umas ranhuras assim, né? Não sei como é que é o seu modelo. Mas o calor fica ali rodando por todos os lados. Então age como se fosse uma fritura, né? Ele atinge todos os lados do alimento e muito alto. Ele chega na temperatura muito mais rápido do que o seu forno, por exemplo. E ele sustenta aquela temperatura, porque o forno, normalmente, ou você deixa ele lá no gás, se o forno for elétrico, ele desarma e arma. Desarma e arma. Então, né, é diferente da Air Fryer. Então, o interessante dela, então, já de começo de tudo, é que você vai utilizar muito menos gordura e o valor calórico total do alimento já vai ser muito mais baixo do que se você fizesse uma fritura. E comparativamente com o forno, ela cozinha muito mais rápido, porque ela é muito menor, mais compacta e o alimento cozinha por todos os lados. Então, o resultado vai ser bem mais rápido do que se você fizesse o mesmo alimento no forno. Então, parece muito interessante a gente cozinhar mais alimentos, usar mais a Air Fryer no dia a dia, porque só tem benefícios, né? Vai diminuir a quantidade de calorias, a quantidade de gordura, o tempo é mais rápido. E aí na internet, quando a gente busca sobre a Air Fryer, muitas pessoas vêm falando sobre a quantidade de acrilamida que é produzida, desculpa, durante o processo de cocção do alimento, porque a acrilamida ela acaba sendo formada nos alimentos a partir de 120 graus Celsius. Então as pessoas falam, quando você coloca o alimento na Air Fryer, como ela fica muito acima disso, ela vai fazer com que você produza muita acrilamida no seu alimento. Será que isso é verdade, Patrícia? Então, na verdade, a gente tem que falar, primeiro, antes de tudo, o que é essa tal de acrilamida. Na verdade, esse composto que muitas pessoas falam que faz mal se chama acrilamida e ela é produzida em alimentos quando a gente consome eles, quando a gente cozinha eles, quando a gente coloca eles em altas temperaturas. Nem é uma temperatura muito mega ultra alta, não. Acima de 120 graus Celsius, você já começa a ter produção de acrilamida em alguns alimentos. Eu vou te explicar mais sobre isso. E eu quero te falar também que a acrilamida está sendo muito estudada de alguns anos para cá e que, na verdade, ela está na categoria de prováveis carcinogênicos. Ainda não foi
determinado que ela por si só é um carcinogênico. A gente sabe que diferentes coisas que a gente faz, questão genética mesmo que a gente traz dos nossos parentes hereditários e o nosso meio onde a gente vive, como a gente se alimenta, e questões relacionadas ao nosso dia a dia podem fazer com que a gente tenha maior ou menor probabilidade de adquirir algum tipo de câncer. Não vai ser só um tipo de coisa que vai fazer com que você vá ter câncer ou não vá ter câncer. Acho que isso é muito importante a gente falar. Então, deixa eu te explicar de uma forma rápida e não muito complicada o que é a acrilamida, sem entrar em questões muito técnicas. A acrilamida é o composto que é formado quando a gente cozinha os alimentos, mas na verdade não são todos os alimentos e ela não é formada da mesma forma. A acrilamida é formada principalmente quando a gente tem um tipo específico de proteína com carboidrato, glicose normalmente, ou frutose, mas a gente tem que ter essa proteína especificamente, esse aminoácido, na verdade, que é a asparagina. Então a gente só vai conseguir ter uma grande produção de acrilamida em alimentos que a gente tenha, obviamente, esses dois ingredientes para conseguir fazer a reação. Então, quais são os ingredientes? Todos os vegetais ricos em amido são normalmente suscetíveis à produção de acrilamida, então a sua batatinha frita muitas vezes pode ser uma dessas questões, né, que assustam muitas pessoas. O café é um dos alimentos que é muito suscetível à produção de acrilamida, mas você não vai fazer café na airfryer mesmo, então tudo bem. E alguns tipos de cereais, farinha de trigo, enfim. Mas aí você fala, né, que, poxa, não vou fazer nada com farinha na airfryer, mas tem pessoas que gostam de assar bolo e tudo mais. Então, os subprodutos desses alimentos também, né, obviamente, por terem o mesmo ingrediente ali, podem estar sujeitos a essa produção de acrilamida. Então, carne, ovo, alimentos com pouca quantidade de carboidrato, né, vegetais com pouca quantidade de carboidrato, leite mesmo, não vão ter esse aminoácido que precisa para formar acrilamida, então não são alimentos que são suscetíveis à formação dela. Então, já fica um pouco mais tranquilo nesse sentido. Outro detalhe que eu tenho que te falar é que a acrilamida está muito sujeita à temperatura que você cozinha o alimento. Ela normalmente começa a se formar acima dos 120 graus Celsius. Por que eu estou falando isso para você? Porque 120 graus Celsius é uma temperatura baixa, né? Para quem cozinha bolo, para quem cozinha qualquer coisa que seja frango mesmo, você não assa nada a 120 no seu forno, né? Você coloca normalmente 180, 200. Então, no próprio forno que você usa, o forno normal, ele atinge temperaturas mais altas do que são necessárias para você fazer, para que você tenha uma produção de acrilamida no seu alimento. Então, quer você cozinhe no forno, quer você cozinhe na frigideira, quer você cozinhe na air fryer, ou até mesmo numa churrasqueira aberta, num fogão, assim, daqueles de lenha, não importa o método. Se você tem uma temperatura maior de 120 graus Celsius, você já vai ter ali uma temperatura que você vai ter uma propensão maior para formar acrilamida. Agora, se você está morrendo de medo da acrilamida, fala, meu Deus, agora, Patrícia, eu não posso mais cozinhar em temperaturas normais, como é que eu fico nisso? Calma, porque na verdade, gente, a gente tem que falar sobre pesquisas científicas, né? E existem algumas pesquisas que falam, né, que a acrilamida pode causar problemas neurológicos, pode causar vários tipos de câncer, mas essa acrilamida é a acrilamida isolada que eles usam em laboratórios para fazer outras coisas. A acrilamida que é produzida no alimento naturalmente, proporcionalmente, é muito pequena em comparação com a acrilamida que você usa em laboratório, para indústria, porque eles usam para várias questões industriais também, né? A acrilamida, ela pode ser usada na indústria, ela mesmo pura, para outras coisas. E a quantidade que a gente forma no alimento é infinitamente menor do que essa quantidade que foi estudada, que viu esses problemas e tudo mais. Inclusive, a acrilamida que causa esses problemas aí neurológicos tem que ser inalada, não é nem consumida pelo estômago ou pelo intestino. Então, né, já viu que daí existem muitas informações desencontradas na internet. Além disso, eu tenho que falar para você que, na verdade, a gente cozinha, da forma que a gente cozinha, há milhares de anos. Desde que o homem descobriu o fogo, a gente usa o fogo para cozinhar. E a temperatura antigamente nem era tão regulada assim, era fogo alto, fogo baixo e isso aí. Então, a acrilamida foi descoberta há pouco tempo, estão tendo mais estudos com relação a ela. Ela é um provável carcinogênico, mas não quer dizer que ela é carcinogênica, ela pura por si só, até porque o câncer pode ser formado por várias outras coisas. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente lê estudos científicos, a interpretação deles, e eu passar isso para vocês para não causar um pânico desnecessário, né? O mais importante falar para você é que, o importante é que você tenha alimentos cozidos de diferentes formas, porque
É interessante que você tenha alimentos crus, que vão ter os nutrientes in natura lá, completamente disponíveis para você. Ali alguns alimentos cozidos com mais caldo, que naturalmente não vão chegar nunca a 120 graus. Inclusive, um detalhe interessante para vocês é que teve um estudo que comprovou que você usar air fryer, né, fritar ao ar quente, né, com ar quente, reduz em até 90% a produção de acrilamida em comparação a você fazer aquela fritura clássica em que você pega o seu alimento, sua batatinha, que seja, o que quer que seja, e use lá no óleo mesmo. Então, ela, na verdade, pode até mesmo reduzir a produção de acrilamida nos alimentos. Então, resumindo, gente, não é só a air fryer que vai causar a produção de acrilamida, é qualquer tipo de método de cozimento que fique acima de 120 graus. Então, é muito importante que você tenha isso em mente para a gente não ficar falando que a air fryer vai te dar algum tipo de problema maior, porque não é ela, é qualquer tipo de método de cozimento que você use que ultrapasse os 120 graus, ou seja, praticamente todos, né, na vida real. Agora, o que eu acho que é o maior problema com relação ao uso da air fryer, na minha opinião, é que muitas pessoas acham que, tudo bem, a air fryer é uma forma de fritar sem gordura, então eu posso colocar qualquer coisa ali dentro para fritar, porque eu já não estou acrescentando aquele óleo extra em que eu fritaria o alimento, né? Então a pessoa às vezes pega uma batata frita pré-pronta, que já está lotada de gordura trans, pega um nugget desse congelado aí, que é subproduto de carne, né? Tipo o resto da indústria alimentar, com um monte de conservante, um monte de agente realmente, muito produto ultra processado, muito industrializado mesmo, também com muita gordura trans, ou pega salgadinho, né, lotado de gordura e requenta ali, que já foi frito antes. Então, a gente tem que ter um certo cuidado, porque não é porque aquele produto pode ser feito ali que ele deve ser feito. O ideal é que você use a sua air fryer sempre com produtos que você produziu em casa, os mais naturais possíveis. Eu tenho muitos vídeos aqui no canal, muito legais. Eu tenho um vídeo inteiro que eu fiz aqui com dicas como você usar a sua air fryer com receitas do canal. Tem vídeo de bolo, tem vídeo de salgadinho de festa, frango, um monte de coisa legal, fácil, rápida, nutritiva, saudável, que você pode fazer aí para usar seu air fryer da melhor maneira para você e para sua saúde. Lembra também que não são só os produtos industrializados e ultraprocessados que fazem mal para a nossa saúde, né? Por exemplo, a pele das aves, que muitas pessoas gostam de deixar na air fryer porque fica crocante, também é lotada de gordura saturada e vai fazer mal para sua saúde. Lembra também que se você faz muitos salgadinhos e produtos assim, mesmo que não seja industrializado, mas com muita farinha, com muita manteiga, e bota lá na air fryer para fritar, aquilo ali também é uma bomba de caloria. Então lembra sempre que não é porque necessariamente não foi frito que ele é saudável. Tudo é o equilíbrio daquela alimentação. Dá uma olhada nas receitas que tem umas dicas bem legais para você fazer essas escolhas mais conscientes, gostosas. E tem ideias para air fryer, então acho que você vai gostar, com certeza. Me conta aqui embaixo, então, se você gosta da sua air fryer, o que você adora fazer nela, ou se você não tem ainda, quer ter, ou se você nunca vai usar air fryer, prefere o fogão mesmo. Eu vou adorar ver o seu comentário, dá a curtida no vídeo que isso me ajuda muito, compartilha com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu mais quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau. Poxa, que pena que acabou. Como sempre, vale a pena lembrar que o canal tem parceria com o site da Amazon. Tem um link com promoções de air fryer na descrição abaixo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.